Você já se deparou com aquele amigo ou amiga que conseguia lembrar de coisas na sala de aula que surpreendia a todos? Ou até mesmo naqueles momentos que seu amigo respondia uma pergunta do professor em que todo mundo fica chocado porque ele sabia a resposta? Pois bem, nós aqui do Progressão e Expansão escolhemos 13 pessoas com níveis de QI acima do normal que tiveram grandes realizações em suas carreiras. E se você for novo por aqui, já se inscreva no canal e dispara o like. E agora, vamos para o vídeo. A ferramenta para nivelar a genialidade será baseada nos níveis de QI, trabalhos e feitos individuais de cada um ao longo da história. 13ª posição, Stephen Hawking. Nasceu na Inglaterra em 8 de janeiro de 1942. Stephen Hawking foi um famoso físico, conhecido especialmente por 2 livros. O primeiro livro, Uma Breve História do Tempo, publicado em 1988, e o segundo, O Universo numa Casca de Noz, publicado em 2001. Em ambos os livros, ele exemplifica a física de uma forma simples, iniciando no Big Bang até os tempos modernos, passando por grandes ensinamentos desde Aristóteles até o presente momento de lançamento do livro. Após a publicação do primeiro livro, esta obra tornou-se um best-seller. Isso ajudou Hawking a expandir o conhecimento e estudos feitos até então, transmitindo informações que antes eram complexas, com relações do cotidiano que façam entendimento a todos. Já no segundo livro, ele não só conta como mostra através de ilustrações, elucidando temas complexos por meio de conceitos e ideias do dia a dia, como as cartas de um baralho e as linhas ferroviárias. Hawking, ainda muito jovem aos 21 anos, teve uma doença muito rara chamada esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como doença do neurônio motor. E mesmo sem seus movimentos e mais tarde sem sua fala, sua mente foi capaz de ir além do cosmos para encontrar respostas sobre o universo. Uma delas, bem famosa segundo Hawking, é: tempo não existia antes do Big Bang, portanto o conceito de início do universo não tem significado. E outra teoria muito famosa sobre buracos negros que ele formulou em 1974 diz o seguinte: os buracos negros evaporariam completamente. E de acordo com sua teoria, os buracos negros não são perfeitamente negros, mas emitem partículas, tal qual Hawking acreditava que essa radiação poderia sugar energia e massa dos buracos negros o suficiente para eles desaparecerem. E com isso, seu QI está entre 160 e 170, mas seria justo afirmarmos que poderia ser ainda maior. 12ª posição, Albert Einstein. Nasceu na Alemanha em 14 de março de 1879. Albert Einstein provavelmente foi um dos cientistas mais famosos de todos os tempos, e ele é mais conhecido pela sua teoria geral da relatividade e, é claro, por essa equação E igual a mc ao quadrado, da qual você já viu ou ouviu falar. Apesar de ter ganhado um prêmio Nobel pela lei do efeito fotoelétrico em 1921, prêmio esse que veio a receber no ano seguinte, em 1922. E graças à sua teoria, foi criada uma das bases que temos hoje sobre a física moderna. Einstein também teve participação no desenvolvimento de fissão nuclear após sua mudança para os Estados Unidos, e seu QI foi estimado por especialistas entre 160 e 190. 11ª posição, Judith Polgar. Nasceu em 23 de julho de 1976 em Budapeste, Hungria. Ela ganhou o título de mestre internacional de xadrez quando tinha apenas 12 anos. Tal condecoração entregue somente a homens, e ela quebrou um novo recorde desde que adquiriu o título de Grande Mestre Internacional de Xadrez aos 14 anos e 4 meses. Recorde anteriormente estabelecido por Bob Fischer, que foi aos 14 anos e 5 meses. Eis a melhor jogadora de xadrez da história. E atualmente é a única jogadora de xadrez na lista dos 100 melhores jogadores da Federação Mundial de Xadrez. Sobre sua genialidade no xadrez, Judith alegou que, abre aspas,
Com estudos educacionais, nossos pais decidiram que a vida e as carreiras de seus filhos seriam um exemplo vivo, o que provaria que qualquer criança saudável, se ensinada precocemente e intensamente, pode ser criada para ser excepcionalmente bem-sucedida em qualquer área. E com isso, seu QI é de aproximadamente 170. 10ª posição, Galileu Galilei. Nasceu em 15 de fevereiro de 1564, Itália. Como mensurarmos o nível de QI para um ser humano que viveu há muitos anos atrás, antes mesmo do teste ser criado? Antes de seu nascimento, o que conhecemos hoje como ciência não existia. Porém, graças a Galileu, o ensinamento sobre essa matéria foi introduzido no ensino como algo fundamental e importante. Ele foi um filósofo, astrólogo e matemático que fez grandes contribuições para a ciência dos movimentos, astronomia e resistência dos materiais pelo desenvolvimento do método científico. A formulação da lei de corpos em queda e sua trajetória em forma de parábola marcou o início de uma grande mudança nos estudos de movimentos. Galileu, através de um telescópio, foi o primeiro a observar as crateras da Lua, as luas de Júpiter, as fases de Vênus e os anéis de Saturno. Mais tarde, ele inventou o microscópio e seu predecessor, o termômetro. Ele é considerado o primeiro cientista experimental real que jogou pedras de torres, mastros de navios e brincou com ímãs, relógios e a isocronia de pêndulos. E seu QI é estimado em 180. 9ª posição, Leonardo da Vinci. Nasceu em 15 de abril de 1452. Leonardo da Vinci foi uma mente brilhante. Seu talento estava muito além de seu tempo, por ter grandes feitos em diversas áreas diferentes da arte, como por exemplo, escultura, aptidão musical, matemática, invenções, geografia, mapas e literatura. Os primeiros esboços do que conhecemos hoje, de paraquedas, helicóptero, tanque de guerra, foram feitos por Leonardo da Vinci, sem contar entre muitas obras e pinturas renomadas por seus detalhes. Especialistas não poderiam ter uma precisão exata de seu QI, mas, baseado em documentos e todo o talento expressado em seus trabalhos, a estimativa de seu QI está entre 180 e 190. Marilyn Vos Savant nasceu em St. Louis, 11 de agosto de 1946. Marilyn, indiscutivelmente, é uma das mulheres mais inteligentes do mundo. Ela foi listada no Guinness Book of Records por possuir o QI de 228, sendo o mais alto de 1986. Ela é colunista, palestrante e escritora. Depois de ser reconhecida pelo Guinness Book, Marilyn tornou-se uma escritora conhecida por um livro. Pergunte a Marilyn é onde as pessoas poderiam enviar suas perguntas e receber respostas diretas dela. Mais tarde, de acordo com sua pontuação de 228 de QI, ela refez um super mega teste, atingindo 186. 7ª posição, Isaac Newton. Nasceu em 4 de janeiro de 1643 na Inglaterra. Newton é considerado o pai da física, por ter criado as 3 leis de movimentos, que continuam a ser utilizadas nos tempos atuais. Mais conhecidas como as 3 leis de Newton, que fez com que a gravidade fosse menos enigmática e mais palpável. Voltando nos tempos em que se acreditava que os objetos caíam na Terra, Newton acreditou que todos os objetos são atraídos uns pelos outros e provou que os planetas estão sendo segurados pela força gravitacional do Sol. E ele criou essas leis há mais de 330 anos atrás. Isaac Newton é considerado fundamental para a revolução científica da história, tendo um QI de aproximadamente 190. 6ª posição, Garry Kasparov. Nasceu em Baku, Azerbaijão, 13 de abril de 1963. Conhecido por ser um dos melhores jogadores de xadrez de todos os tempos, ele manteve ranqueado o melhor jogador de xadrez do mundo sem derrotas de 1985 a 1993,
Ele foi o mais jovem vencedor mundial de xadrez aos 22 anos em 1985. E em 1997 ele foi o primeiro campeão mundial a perder para um computador desenvolvido pela IBM chamado Deep Blue. E mesmo assim, Gary teve um placar 4-2 a seu favor. Ele foi o jogador de xadrez com maior performance do mundo quando se aposentou em 2005, e com isso seu QI é de aproximadamente 194. Quinta posição, Nikola Tesla. Nasceu em 10 de julho de 1856 na antiga Sérvia, atualmente Croácia. Um fato curioso, uma vez foi perguntado ao grande Albert Einstein como ele se sentia sendo o homem mais inteligente do mundo, e ele respondeu: "Eu não saberia, pois você terá de perguntar a Nikola Tesla." Nikola Tesla estava muito além de seu tempo. Muitas de suas invenções ainda são misteriosas. Graças a eles, temos a famosa corrente alternada, que é muito mais barata para a distribuição de energia em grandes distâncias do que a corrente contínua, antes utilizada por Thomas Edison. E ele desenvolveu a primeira planta hidrelétrica que fornece energia para o país dos Estados Unidos. Se não fosse Tesla, mais tarde não teríamos a implementação de raio-x na medicina. Em 1898, na Madison Square Garden em Nova York, Tesla fez uma apresentação de um barco miniatura sem fio controlado por radiofrequência, o que para a época foi algo surreal. Ele tentou vender sua ideia para o governo militar, entretanto eles não demonstraram interesse algum, interesse esse que viria na Grande Guerra Mundial. Tesla literalmente tentou transmitir eletricidade sem fio, porém não foi possível concluir o seu projeto por falta de investimento. Quem sabe como estaríamos hoje se ele tivesse concluído um projeto de transmissão de energia para o mundo todo, sem fio e com custo baixo. Com isso, estima-se que seu QI é de aproximadamente 195. Quarta posição, Kim Young-yeon. Nasceu em 8 de março de 1962, Coreia do Sul. Seu pai era professor de física e sua mãe era professora de medicina. Quando ele tinha 1 ano de idade, Kim tinha aprendido o alfabeto coreano e 1000 caracteres chineses estudando um poema chinês do século VI. Aos 3 anos de idade, ele foi capaz de resolver problemas de cálculos avançados e também publicou um livro, na época, com seus ensaios em inglês e alemão, bem como sua caligrafia e ilustrações. Depois que seu talento foi publicado, ele foi para a América para trabalhar e pesquisar para a NASA, onde lá ficou por mais de 10 anos. No entanto, ele se sentiu decepcionado com a vida na NASA. Ele decidiu voltar para sua cidade natal e tornou-se um professor. Em uma entrevista para um jornal local da Coreia, Kim disse: "Eu era famoso por ter um QI de 210 e ser capaz de resolver cálculos avançados aos 4 anos de idade. Aparentemente, a mídia menosprezou o fato de que eu escolhi trabalhar em um departamento de planejamento de negócios." Kim disse que a mídia o denunciou como um gênio fracassado, mas ele não tem ideia por que sua vida, que ele considera um sucesso, teve que ser chamada de fracasso. As pessoas esperavam que eu me tornasse um funcionário de alto escalão do governo ou uma grande empresa, mas eu não acho que só porque eu escolhi não me tornar o esperado, isso não dá a ninguém o direito de chamar a vida de alguém de um fracasso. Kim disse que sua vida é um grande sucesso. Terceira posição, Christopher Hirata. Nasceu em 30 de novembro de 1982. É um gênio com uma das maiores pontuações de QI do mundo. Ele fez muita gente admirá-lo quando se tornou o mais jovem cidadão dos Estados Unidos a conseguir medalha de ouro nas Olimpíadas de Física, em 1996. Naquela época, ele tinha 13 anos. Christopher Hirata se matriculou no Instituto de Tecnologia da Califórnia aos 14 anos, adquirindo seu bacharelado em Física em 2001 e seu doutorado em 2005 pela Universidade de Princeton. E em 2013 ele virou membro do Departamento de Física e Astrologia de Ohio, onde trabalha primordialmente com cosmologia.
com interesse variando desde o início do universo até o universo que temos hoje. Seu QI é estimado em 225. Segunda posição, Terence Tao. Nasceu na Austrália, 17 de julho de 1975. Este excelente professor de matemática, provavelmente o homem mais inteligente deste planeta nesta hora em particular. Este prodígio australiano costumava ensinar crianças de 5 anos a soletrar e a adição quando ele tinha apenas 2 anos. Imagine isso, ele foi medalhista nas Olimpíadas de Matemática em 1986, 87 e 88, ganhando medalhas de bronze, prata e ouro, respectivamente. Aos 16 anos, ele ganhou seu bacharelado e mestrado, e aos 21 anos recebeu seu PhD. Em 1996, ele virou professor da Universidade da Califórnia em Los Angeles. E em 1999, aos 24 anos, ele foi promovido como professor integral pela mesma instituição e mantém o título de pessoa mais nova indicada para tal cargo até hoje. Atualmente, a pessoa com maior nível de QI do mundo é de aproximadamente 230. Primeira posição, William James Sidus. William James Sidus nasceu em Nova York, 1º de abril de 1898. Entrou em Harvard aos 11 anos. Muitos se falavam que ele conversava em 25 idiomas diferentes, e aos 8 anos criou seu próprio idioma. Aos 12 anos, ele dava aulas no clube de matemática de Harvard sobre o corpo em 4 dimensões, o que também trouxe uma grande notoriedade e atenção. Ele adquiriu seu diploma em artes em 1916, então se mudou para o Texas, onde começou a dar aulas de matemática. Porém, em menos de um ano, William, frustrado com a instituição e o maltratamento dos estudantes com ele, o fez desistir e voltar para Nova York. O que se poderia imaginar seria o William ser um grande cientista, físico, engenheiro ou o que quer que seja. Mais tarde, em 1921, ele resolveu ter uma vida pacata, simples, com trabalhos mais manuais e ficou recluso, longe de família e da universidade. E pode até fazer sentido uma pessoa tão inteligente se sentir sozinha na sociedade. Então, em 1925, ele publicou um livro intitulado O Animado e o Inanimado, onde ele previu os buracos negros, cosmologia, potencial da reversibilidade e a origem da vida, tudo partindo de seu ponto de vista. Segundo especialistas, o seu QI tem variações partindo de 250 a 300. Essa é a lista do top 13 maiores QIs de 2021. E se você gostou e quer treinar sua mente com enigmas e exercícios de memorização, acesse o link na descrição. Deixe seu comentário sobre as pessoas de maiores QIs que vocês conhecem. E novamente, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.